Ô, Gino, a nossa live de hoje é para a gente falar daquilo que você é um fenômeno, que é protocolo de cerâmica em zircônia, né? Pessoal, aqui embaixo, do lado da região de comentários, tem uma cartinha com interrogação. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer para nós, coloca ali que eu vou colocar e a pergunta vai abrir na tela para que todos respondam. Outra coisa também, tem uma setinha também do lado dessa cartinha. Tô certo aí, gente? Tá aparecendo certinho? Cara. Você tá aprendendo bem, hein, cara? É. Tem aí uma setinha para você enviar essa live para quem você quiser que assista. Nós vamos falar de protocolo cerâmico em zircônia. E aí, se vocês puderem encaminhar para o maior número de amigos, por favor, a gente agradece. Hein, Gênito? A gente estava falando, né, que a sua especialidade é os protocolos em zircônia. Você faz as outras coisas quando aparece, mas a sua especialidade é em zircônia, né? O pessoal tem muita dificuldade, Gênito, quando vão fazer um protocolo em zircônia, da escolha do tipo de bloco. Qual tipo de bloco para quê? Vou só fazer uma pequena ideia geral para que você desenvolva em cima disso, né? Uhum. Eu disse numa live anterior, não com você, mas numa live anterior, que existem os blocos de zircônia branca, monolítica, né? Ela é branca, leitosa. Uhum. Aí veio a evolução para a zircônia HT, que seria similar aí que a gente mais conhece como pretal anterior, né? Aquela coisa toda. Uhum. Ou você me corrige, pretal ou pretal anterior? Acho que a pretal anterior veio primeiro, né? Nós temos o grupo de zircônias de primeira geração, né, que são as zircônias mais opacas, né? Sim. Tem uma menor translucidez, tem um menor percentual de alúmina e óxido de ítrio, por isso ela tem essa opacidade maior, né, que são as zircônias de primeira geração. Tá? Antes de começar a falar, Vinícius, posso falar um pouquinho sobre por que eu resolvi trabalhar com zircônia ou não? Claro, eu acho que é a melhor coisa. Porque assim, o que eu vejo, né? A maioria das pessoas, é claro que a mudança, ela é sempre, digamos assim, você resiste um pouco à mudança, né? Tudo que vem, que você já está na sua zona de conforto ali, fazendo sempre, no caso, as metalocerâmicas, né? Estou falando em questão de protocolo cerâmico mesmo, né? Eu trabalhei muitos anos fazendo protocolo de metalocerâmica. Só que, como todos sabem, cara, o protocolo de metalocerâmica, ele exige um processo muito controlado, né? Onde também você precisa de muita gente, né, com você para poder controlar esse processo, né? E, às vezes, você não consegue controlar todas as pessoas que estão envolvidas com esse processo, né? Desde a escultura da estrutura, desde inclusão, desde solda, fundição e por aí vai. E como a gente trabalhava num laboratório de uma alta produção, a gente começou a entender que a zircônia, eu conseguia diminuir esses processos e ter um controle melhor dessas etapas, né? E conseguia deixar mais, né? Tipo, envolver menos quantidade de pessoas. E na época que eu comecei a fazer, cara, eu lembro que já existia dois grandes nomes que faziam esse tipo de trabalho em metalocerâmica e ninguém estava desbravando a área de zircônia. Então eu achei uma oportunidade, né? Sabendo que na Europa já era um material popular, né? Então, consequentemente, aqui no Brasil a gente sempre pega aí um delay, aí, um delay de 2 a 3 anos em relação à Europa, né? Não sei se você concorda comigo com isso, porque você trabalha dentro desse mercado, né? Então a gente consegue visualizar o que vai acontecer daqui 3 anos. Né? E foi assim que eu enxerguei a oportunidade, né, de trabalhar dentro de um material onde tinha uma menor quantidade de profissionais trabalhando. E por isso eu me desenvolvi, fui atrás, né, de buscar um maior conhecimento em zircônia, né, no material sobre zircônia. Tá? Então, resumindo, aí você me fez uma outra pergunta, que foi a dos blocos, qual a escolha, né, dos blocos, né? Eu estava fazendo uma analogia, eu parei ali qual que veio primeiro, a pretal anterior ou a pretal, e depois vem, né, as zircônias de maior translucidez, que são as STs, e agora já veio o último material, que é esses multilayers,
São blocos degradês e tal, aquela coisa toda. Cara, você sabe, né, cara, que a zircônia ela está em constante evolução. Ainda é um material, se for relativamente novo, né? Então eu vejo que a cada ano que passa, a gente consegue descobrir melhores propriedades desse material. Né? Então ainda tem muito para evoluir, sabe? Com certeza. Né? Eu vejo assim, hoje, como eu trabalho dentro do laboratório, eu trabalho mais com as monolíticas hoje, né? Com uma fina camada de estratificação vestibular, que eu acho que é o que diferencia, né? Mas a pergunta foi o que diferencia os blocos, é isso? Não, como escolher qual bloco correto para cada tipo de serviço, né? Certo. Ó, vamos lá. Se você for falar em reabilitação protocolo cerâmico, né? Que é o nosso assunto. Cara, hoje a gente tem que escolher um bloco que ele tenha uma resistência maior do que 1000 megapascal, tá? Porque ele vai ter uma maior resistência flexural, digamos assim, né? Se você for trabalhar, por exemplo, um bloco que ele tem uma carga de translucidez maior, ele já não vai servir para esse tipo de reabilitação, porque quanto maior a translucidez, menor vai ser a resistência dele. Você concorda comigo? Concordo. Né? Por quê? Porque ele tem uma infiltração de vidro maior. Então isso acaba enfraquecendo a zircônia. Então, um bloco, se você for fazer uma fixa de 3 elementos, você pode usar um bloco desse de 600 megapascal, que seria aí uma pretal anterior, seria aí uma HT, né? Multilayer, seria uma... Vamos colocar aí... Bom, eu não sei, hoje tem muitas marcas no mercado que a gente acaba não sabendo mais nem o que indicar. Né? Não, a HT ela se enquadra na zircônia branca. A ST que seria comparada que tem no mercado com a pretal, que ela é mais translúcida, né? Isso, exatamente. Então, assim, tudo depende do que você quer, qual que é o teu objetivo final, certo? Por exemplo, parciais hoje, quando eu vou trabalhar com parciais, eu, dependendo do caso, eu vou eleger uma zircônia de primeira geração, que é essa mais opaca, né, para que eu recubra ela com cerâmica. Essas zircônias de primeira geração, geralmente, elas são usadas para você fazer um recobrimento total em cerâmica, porque elas são muito opacas, né? Então, para você fazer, por exemplo, um dente completo e só maquiar ou só fazer um cutback, ela já não vai ter um resultado tão bom quanto uma monolítica, tá? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já errou na escolha do bloco? Cara, no começo, com certeza, né? Eu acho assim que é a partir daí que a gente começa a acertar, né? Os erros, tá? Eu já fiz, por exemplo, uma estrutura igual a que eu faço em pretal com uma zircônia monolítica, com uma zircônia de primeira geração, né? E assim, se você é um laboratório pequeno e erra, qual a dica que você deixaria para a galera para ela corrigir esse erro quando escolhe o bloco errado? Compensa? Reduz bastante? Compensa na cerâmica? Pode ser, né, uma das opções. Nesse caso que aconteceu comigo, era uma cor... Eu fiz assim, não é que eu errei. Eu escolhi daquela maneira para fazer. Como era uma cor B1, eu pigmentei um pouco o bloco, né, pigmentei um pouco a estrutura e utilizei aquele bloco fazendo uma estratificação pequena na área vestibular. Tá? A gente conseguiu salvar o trabalho, conseguiu dar uma resistência, ele tinha uma boa resistência, né, para aquele tipo de indicação. Mas no caso, se você não tem como, por exemplo, você errou, foi fazer uma pretal e utilizou um bloco convencional, um bloco translúcido só, um bloco branco, vai ficar um pouco difícil de você conseguir chegar numa translucidez que você queira, né? Então, assim, a melhor coisa é reduzir um pouco, reduzir mais. Mas aí, o que vai acontecer? Você vai ter que reduzir na pedra. E aí, nessa hora, você pode acabar prejudicando a tua estrutura, né? Você pode alterar a propriedade da tua zircônia, né? Passando ela da fase tetragonal para monoclínica, onde você vai acabar gerando microfissuras, microtrincas, né? nessa estrutura, tá? E aí tem até uma certa lenda, né, cara, que você pode estabilizar essa estrutura novamente. Eu acho que depende, né, da situação. Se for muito agressivo esse desgaste,
infelizmente você não vai conseguir estabilizar novamente essa estrutura, tá? Essa estabilização que você está falando tem que levar no forno de sinterização novamente? Cara, na verdade não precisaria ser exatamente no forno de sinterização, você poderia fazer no forno convencional mesmo, né? Desde que você consiga chegar ele a 1000 graus, tá? Entendi. Fazer um ciclo rápido, com um resfriamento lento, né? Mas um ciclo aí de pelo menos de 3 horas, tá? Para você fazer um resfriamento lento daí, tá? 3 horas de subida, mas o resfriamento sempre vai ter que ser lento. Tá? Mas não é certeza de sucesso, né? Não é certeza de sucesso. Assim, cara, hoje é complicado isso. A gente já tem que ter muito... Toda vez que você for fazer um trabalho, veja que tipo de trabalho vai ser esse, para você poder ter a indicação correta. Tá? Geralmente nos blocos, né, Vinícius? Já vem a indicação para cada tipo de trabalho, né? Para cada tipo de bloco, né? Então, exatamente, Guilherme. Se você desgastar muito, isso eu estou falando em excesso, né? Se fizer um pequeno ajuste, desde que seja, de repente, com uma turbina com ar, ou até mesmo um motor com irrigação, né? De água, você pode ter um êxito, né, na hora do desgaste. Tá? Mas é muito difícil, porque a zircônia, quando ela está sendo desgastada, ela gera muito calor. Rapidamente ela gera bastante calor. Bom, Se você quer desgastar né? muito, né? Não, existem pedras frias, né? Pedras bacanas, mas mesmo assim gera um problema, né? Não tem jeito de não gerar, né? O ideal, cara, é sempre fazer um planejamento, né? Então, é difícil isso. Na hora que está errado, você ter uma carta na manga para poder ajustar isso, né? O bom sempre é você fazer um bom planejamento, ter o conhecimento necessário do material que você vai utilizar. Qual é o melhor material? Sempre me pergunto isso, mas qual é o melhor zircônia? É que você domina, tá? É que você domina. Eu vejo que muita gente, mas a zircônia é tal 30, mas a zircônia... Pessoal, zircônia, você tem que ter uma paciência, né? O risco de trinca é muito grande, depende, né? Eu vi ali que o Guilherme está falando, o risco de trinca é muito grande se você não tomar os devidos cuidados. Eu não tenho trinca nas minhas estruturas, nem depois de aplicado, nada, mas são processos lentos, né? Quem tem pressa, se você vai trabalhar só com um protocolo, geralmente a pessoa não tem paciência, né, Vinícius, de esperar o ciclo da queima, tá? Qual zircônia você usa hoje na realização das estruturas, né? Mas não fale agora, que tem pergunta para vir aqui, né? Aqui assim, tudo isso depende do tipo de trabalho, né? Essa questão do desgaste, assim, o ideal é fazer um bom planejamento. Você gosta de fazer muito planejamento em cera, certo? Eu faço variedade hoje. Sim, mas eu falo assim, o costume que eu conheço da sua história é que você sempre faz um bom planejamento em cera. Com essas novas técnicas que tem, da clonagem, aquela coisa toda, você inclusive tem um curso sobre isso, e que é bem interessante, eu já tive a oportunidade de acompanhar e ver. Eu tenho feito algumas perguntas para algumas pessoas, que o planejamento num bloco de resina multilayer, para que o paciente acostume com a peça, acostume com a anatomia, faça testes na sua casa, vá à sua família para sorrir, para mostrar. É uma boa escolha? E segundo, você também faz isso? Eu faço isso também, né? Tudo isso, cara, depende do quê? Depende de tempo, né? Hoje tudo demanda de tempo. Por quê? Eu não vou fresar um bloco em resina se eu não tiver a certeza daquele planejamento. Então, várias vezes eu faço o planejamento em cera, a gente ajusta tudo que precisa. Por que eu te falo isso, Vinícius? Porque hoje, cara, a gente depende muito do clínico, né? Questão, tirar uma boa relação oclusal, fazer uma tomada de arco facial para que eu consiga ter exata a inclinação do plano oclusal do paciente, né? Para que depois eu não vá fazer um planejamento, gastar todo aquele material, mandar para ele e vai ficar todo fora de alinhamento, ou torto, né? Ou algum tipo de problema como esse. Então, antes de partir para esse lado, eu sempre faço geralmente eu faço o planejamento em cera, ou a impressão. Mas a impressão ainda eu não tenho a confiança de deixar na boca do paciente, tá? Porque ainda são materiais que ainda eu vejo que ainda não tem ainda um estudo, né, de longevidade. Eu vejo, assim, alguns provisórios individuais que a gente fez com resina impressa, a gente não teve aí um excelente resultado, tá? Então eu ainda prefiro fazer nessa metodologia aí, né? Entendi. Fazer uma prova. E essa peça? Pode falar.
Não, e essa peça que você faz, quando você faz para o paciente ir embora, você normalmente personaliza essa peça já, tipo, deixa ela rica em detalhes, como maquiagem. Se eu for fazer fresado, se eu for fazer de... fresado, sim. Se eu for fazer fresado em resina, sim. Né? A E gente antes já dessa faz... peça ir para a boca, depois de personalizada, você faz um segundo escaneamento sobre isso? Aí a gente deixa alguns dias, né, com o paciente, vai acompanhando, faz um acompanhamento. Isso são mais para casos personalizados, sabe, Vinícius? São mais para casos personalizados, não são para todos os casos que eu uso dessa maneira. Né? A gente deixa o paciente com a peça durante alguns dias, faz os ajustes funcionais necessários, e aí depois sim a gente faz um duplo escaneamento, a gente faz o escaneamento novamente, para ter exatamente como estava a situação na boca. Tá? Então, mas esse tipo de serviço, gente, é um serviço que não permite, diferente da metal cerâmica, diferente do protocolo de acrílico, muitos ajustes depois de finalizado, né? Exatamente. Você não acredita que o trabalho feito sobre zircônia deveria ser um trabalho, de uma forma geral, personalizado? Eu acho que, pelo menos nessa questão funcional, sim. Né? Pelo menos nessa questão funcional, sim. Tá? Mas assim, por que eu te falo em relação... A gente fala muito em custos, né? Então, assim, tudo depende do teu cliente, depende do teu mercado, né? Então, assim, você pode fazer esse ajuste, você consegue fazer em cera também, né? Consegue fazer ele na cera, consegue personalizar isso tudo em cera, tá? Agora, tudo depende do teu cliente, se ele vai querer, que o paciente fique utilizando essa peça. Eu hoje ofereço um tipo de tratamento, né? Que junto com o tratamento já está incluso, né? O provisório. Tá? Então, o que acontece? Eu dou 5 anos de garantia no meu trabalho e nisso já está junto o provisório, tá? Que é esse escaneamento, que é essa peça que foi reescaneada para gerar o definitivo. Né? Então, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de demora, qualquer tipo de situação, eu tenho aquela peça, né? Para que eu possa estar deixando o paciente seguro. Entende? Entendo. Não, eu acho, na minha opinião, que assim, o valor do serviço feito em zircônia, ele não é barato. A diferença de incluir um bloco de provisório, o provisório, é mínimo, baseado ao valor do serviço. Não, claro, sim. Então, é nisso que eu estou querendo tentar chegar ou levar as pessoas a pensar, né? Porque como é um serviço que é muito caro a repetição e muito mais caro do que o provisório, não se vale a pena subsidiar o valor, colocar somente o valor do bloco em si. Mas é isso que eu te falo. O bloco custa 400 e poucos reais, um bloco de 25 milímetros. Não, eu sei, mas é que não é só questão de custo de material, né? A gente tem um custo que envolve o meu tempo, entendeu? Então, o meu tempo para fazer o provisório e para fazer a cerâmica, eles vão ter o mesmo custo, né? Então, por isso que eu te falo, às vezes tem que estar embutido isso, né? Eu estou tentando levar a ideia para o público em geral de embutir isso no preço. O paciente, a maioria das vezes, o dentista vai dispensar o provisório, mas um ou outro vai querer. E se você ficar fazendo essa diferenciação, às vezes eles não querem pagar, né? Na grande maioria das vezes eu vejo que a maior dificuldade é adicionar. É igual você pedir um sanduíche no McDonald's. Você fala, eu não quero pickles. Ele não vai diminuir o preço por ter ou não o pickles, né? Mas ele faz parte. Eu falo assim, o provisório não poderia fazer parte? Então, voltando ao assunto. Mas o detalhe muito importante, Vinícius, é que a gente não pode deixar passar esse planejamento. Seja ele, né? Seja ele fresado, seja ele impresso, seja ele feito manualmente, em cera, ou seja ele com a montagem dentro de estoque, tá? A simples montagem dentro de estoque já vai me favorecer também nesse ajuste, entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que a gente tem N possibilidades. O que não pode deixar de ser feito é o planejamento. Tá? O que não pode deixar de ser feito é esse planejamento e esse ajuste, né? Esse ajuste funcional aí. A gente não pode deixar de fazer, jamais. Entendi. Eu vou abrir aqui as perguntas para ver se tem alguma pergunta feita sobre parte de estrutura, tá? Certo. Gínito, o Sueiber Botelho, de Paraupebas, está perguntando quais cuidados o iniciante precisa ter em relação às estruturas extensas. Tá, cuidados, olha só, eu vou dar alguns cuidados simples e básicos, tá? A gente sabe que a zircônia é um péssimo condutor térmico, né? Ela
dependendo da variação de temperatura, se for muito brusca, você altera as moléculas dela e acaba gerando microfissuras, né? Então, o cuidado principal, evite superaquecimento rápido, brusco, tá? E o resfriamento brusco. E eu vou colocar aqui variedade de situações. Por exemplo, vaporjet. Muita gente gosta de ir lá e no vaporjet, peças extensas, e mete o vaporjet em cima lá. E depois já na água fria e termina de lavar, né? Concorda comigo nisso, não? Sim, sim, acontece bastante. Muita gente nem tem a percepção do perigo que ele tá gerando ali, né? De gerar um problema para a estrutura. Então, como eu faço a higienização da peça? Com acetona, tá? A gente faz uma limpeza com acetona. Pode ser no ultrassom, tá bom? Então, é importante isso. Outra coisa, a programação do forno de cerâmica para queima de cerâmica, ele é feito de uma maneira de aquecimento lento para poder preservar a estrutura também. Não é só em relação à cerâmica. Você leva essa receita, né, com um aquecimento mais lento para preservar a sua estrutura também. E a mesma coisa o resfriamento. Então muita gente fala, mas o ciclo de queima de uma zircônia é muito lenta. Eu acho que não precisa tudo isso, tal. A gente não consegue ter a percepção disso dentro do laboratório, porque quando for acontecer uma fratura, ela vai acontecer em boca, tá? Porque ela acaba tendo uma degradação nisso, entende? No sentido, no meio úmido, aquelas microfissuras, há uma infiltração e depois uma degradação da estrutura de zircônia. Então, um cuidado simples e básico, né, é você ter esse cuidado de aquecimento e arrefecimento da tua estrutura de zircônia. Tá? Outra coisa também que eu vejo, Ginito, muito aí nas minhas andanças é que o pessoal tem uma dificuldade quando eles colocam o aquecimento da cerâmica de zircônia igual o aquecimento da cerâmica de metal, sobre metal. Coloca alto, né? Coloca 45, tem gente que coloca 55. Eu fazia isso, cara. Então, e devido a zircônia ser um material de baixa condução de calor, quando você coloca muito rápido, você acaba tendo uma zircônia menos translúcida, mais leitosa, uma coisa mais feia, né? É isso, né, que acontece, não é? Exatamente. Entendi. O Eric fez uma pergunta aqui, como faz para conferir que o molde do dentista está fiel? Como assim? O molde, o modelo? Eu vou pedir, Eric, tá vendo aqui o interrogaçãozinho? Manda para nós uma pergunta aqui, ó, que aí eu jogo na tela, que aí o pessoal vai fazendo os comentários, ela fica fixada aqui na tela, nesse interrogaçãozinho. Gini, então aqui, ó. O Melquiades, eu acho que ele é de Goiânia. Casos de fratura em protocolo totalmente em zircônia. Qual a causa desse problema? Normalmente... Repete para mim, Vinícius, peraí. Caso de fratura em protocolo totalmente em zircônia. Qual a causa desse problema? Geralmente, a gente tem duas causas principais aí, tá? Aquecimento ou resfriamento brusco, né? Ou passividade, tá? A zircônia não aceita, né? Se não tiver extremamente passivo, né? Ela não vai aceitar. Ela vai fraturar, tá? Aí o Eric me perguntou ali, ó, como conferir o molde do dentista, né? Acho que é em relação à adaptação, né, Eric? Eu acho que deve ser isso que ele quis dizer. Não entendi direito, tá? O molde que o Eric falou é o modelo. Não, beleza. Então, assim, como que eu vou conferir? Primeira coisa, né? Chegou o modelo, a primeira coisa que eu faço, eu pego os transfers, né, de moldagem, posiciono eles e faço uma união com pattern resina, tá? Primeira coisa, corto essa união e aí quando eu mando a prova em cera, eu mando de novo para ele unir de novo em boca. Por que eu faço isso? Porque geralmente, o que acontece? Geralmente, quando o dentista faz a união, ele faz por completo já, tudo em uma sessão só, né? E a resina, a pattern resina, ela vai ter aí em torno de 48 horas ainda de contração, tá? Então, o que eu vou fazer? Por que eu corto e mando? Porque aquele maior volume de resina já teve a contração. Ele já passou por aquela contração. Então, quando ele unir, vai ser minúsculo, né? O pontinho de união e vai ter uma menor contração, gerando, assim, uma maior fidelidade daquela situação do posicionamento dos implantes
em boca. Tá? Entendi. Não sei se eu fui claro, né? Foi E aí sim. sim, eu confiro no modelo, né? Se o modelo tiver tudo ok, a gente prossegue. Tá? Se não, ele vai fazer uma nova moldagem com aquele gabarito que eu mandei para ele. Tá? Entendi. Aquela hora que você estava falando da queima de cerâmica, gente, e aí entrou essa pergunta e a gente acabou respondendo, né? Da diferença de aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, né? Pela falta de capacidade de aquecimento, né? Aquecimento lento da estrutura. Você pode continuar ali para nós? Eu não, como que é o negócio? Não, então, a cerâmica, quando ela é aquecida muito rápido sobre a estrutura de zircônia, ela fica sem vida, né? Ela fica leitosa. Que é por isso que é o aquecimento lento, né? Para não roubar a temperatura. Também tem tudo isso, né? Se você não tomar um certo cuidado, porque a zircônia ela acaba roubando, né, o calor da cerâmica, né? Sim. E aí acaba Gine, tem uma pergunta aqui, ó. Tie.dente. Vocês acham aceitável enviar uma prova de resina para o dentista? Aquilo que a gente falou no início, né? Sim, é importante, né? Sim, exatamente. A gente até comentou no início já, né, Vinícius? É importante uma prova, mas você, assim, eu não sei sobre o que ele está falando, né? Se é para a parte estética e funcional ou se é pela passividade. Né? Uhum. Mas pela passividade você pode fazer esse gabarito aí, como eu te falei, né? Um índex, tá? Tá. O Alexandre escreveu aqui para nós. Deixa eu achar aqui. Na maioria das vezes o modelo está errado. Como faz para o dentista corrigir, sendo que vai repetir o erro? Eu acredito que é assim. Como que pede para o dentista repetir para ele não errar na mesma maneira, né? Não, então, é exatamente dessa maneira que eu comentei anteriormente ali, tá? Não tem erro, né? Se você fizer o transfer, se você fizer um index com os transfer em posição, unido, e pedir só para ele posicionar, numera eles, né, em sequência, para que ele consiga montar isso em boca, faz a numeração, e ele faz a união com o pater resin em boca, tá? Tá certo. Por que acontece acontece tanta distorção? Porque o dentista faz com aquele fiozinho fio dental, né? O fio dental e coloca assim, então fica muito fino, né? Fica muito fácil de distorcer, tá? Quando você manda do laboratório para ele, você já manda já mais reforçado, né? Para que não haja essa distorção, tá? Entendi. E mais uma pergunta. E você pode fazer, se você tiver um CAD, você pode escanear o modelo e fazer uma barrinha para ele provar, tá? Entendi. O William de Deus escreveu aí para nós, ó, quando eu utilizo link metálico para cimentar a peça. Eu acredito que é isso. Tá, vamos lá. Link metálico, né? Isso aí a gente tem aí uma série de indicações. Eu vou te falar o que eu faço, William, tá? O que eu faço, o que eu acho sensato em fazer. Por exemplo, em casos que eu tenho uma divergência muito grande no posicionamento de implantes, tá? Eu vou utilizar o link metálico para ter uma cimentação passiva, tá? Em casos que é direto na cabeça do implante, que não tem um intermediário como um mini pilar, por exemplo, eu vou utilizar o link metálico, tá bom? Em casos sobre mini pilar que esteja um posicionamento favorável, eu não vou usar. Eu vou fazer direto. Isso é como eu faço, tá? Entendi. Bom, aí acontece alguns casos que o implante ele já está na linha da gengiva. E se eu colocar mais um link metálico, eu vou aumentar, né? Eu vou aumentar a altura e depois eu vou ter que abaixar a estrutura. Então vai ficar, eu vou ficar com uma situação negativa, tá? Não sei se deu para entender, Vinícius. Entendi. Então eu vou aumentar a plataforma do implante se eu colocar um link metálico. Então não é tudo para tudo, né? Não é link para tudo, não é não usar para nada, né? Tem que ter a indicação certa, né? A gente precisa compreender o que a gente está fazendo, tá? Eu vi alguns casos que a opção de ficar subgengival, né, é a melhor opção, né, para não mostrar tanto, porque querendo ou não, com o tempo é normal aparecer a base do implante. Aí se você faz exatamente assim... Outra situação, Vinícius, seria a questão também
quando é direto da cabeça do implante. Vamos colocar no caso de HE, né? Uhum. Cara, o parafuso ele já é robusto. Tá? Então, se você deixa direto na zircônia, você fragiliza a peça naquela região. Né? E aonde você consegue, o dentista vai estar conseguindo dar um torque maior. E ali vai ser um ponto de fratura. Tá? A maioria dos casos que eu tive que fraturou foi naquela região. Né? Então, quando é direto da cabeça do implante, eu uso o intermediário metálico, o link metálico. Tá? Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Está entrando muitas perguntas aqui, Ginito. O pessoal está escrevendo o seguinte aqui, Ginito. Ó, o Paulinho, acho que é lá do Mato Grosso. Na minha região, a maior parte dos dentistas ainda não gostam da zircônia em pretal, devido à dureza. Aí vai a questão, sim, dureza, né? Mas o que tem a ver a dureza? Eu não consigo entender ainda o que tem a ver a dureza. É a questão do desgaste do antagonista que o pessoal tem ainda aquele paradigma não, na cabeça. Mas aí é outra situação, Vinícius. Aí não é dureza. Aí não tem nada a ver com dureza. Aí é grau de abrasividade. Não, mas eles têm isso na cabeça, achando que a dureza vai acontecer o desgaste. Aí falta estudar um pouquinho e entender também o material. Porque a dureza por si só não quer dizer. Tá? Vamos lá, vamos fazer uma exemplificação aqui. O que é mais duro? A madeira ou o vidro? O que tem o maior grau de dureza? Não, o vidro. Né? Aí você pega lá duas placas de vidro, ou uma madeira, uma placa de madeira e uma placa de vidro. E fricciona uma contra a outra. Cara, não vai haver desgaste. Não cai pó de vidro, né? Não cai pó de vidro, né? Não cai pó de vidro. E nem de madeira. Tá? Agora pega duas madeiras e fricciona uma contra a outra. O grau de dureza das madeiras é muito menor do que o de vidro. É quase uma manteiga comparado com o vidro. Mas há o quê? Há um desgaste. Por quê? Porque o grau de abrasividade é muito maior. Né? O percentual de abrasividade é muito maior. Então, dureza e abrasividade não tem correlações. Tá? Então, assim, quem não gosta e usa essa desculpa, você pode usar um argumento, né? Porque a zircônia, se bem polida e bem acabada, ela vai conservar mais o teu antagonista do que uma própria cerâmica que eu despacho. Tá? Não, eu concordo. Eu concordo com você. Eu acho que você tem razão. E eu também levo isso para frente. O que acontece é que ainda o número de cursos para o dentista baseado em cima de zircônia é muito pequeno em comparação a todos os outros que falam sobre silicato e outras questões mais, né? E a zircônia é muito pouco falada. E aí isso gera um medo de errar, e esse medo de errar gera um monte de outras coisas que às vezes não existem, né? Coisa mesmo só da nossa cabeça. Eu confesso que durante muitos anos eu ouvi muita coisa a respeito disso, aqui como dental, e hoje em dia o número é bem pequeno. Não vou falar que é zero, mas é bem pequeno, mas ainda existe essa dúvida, né? Exato. Vamos para as próximas perguntas, gente. Vou respondendo por aqui. Não sabia nada, Vinícius. Oi? O Paulinho falou que já sabia. Não sabia nada. Não sabia nada. A estrutura está ok no modelo, mas, porém, se ocorrer uma eventual desadaptação em boca, o que fazer? Essa pergunta é boa. Cara, aí eu vou ter que ensinar gambiarras, né, cara? Eu sei. Não é o mais indicado, né? Mas tem a metodologia. Se você tiver usado o link, você vai conseguir solucionar o problema. Correto, Vinícius? Sim, você fala com os outros links. Entendi. Né? Se tiver Oi? Não entendi. Vai lá. Por exemplo, ele perguntou ali, né? Abre de volta a pergunta aí. Tem como abrir de novo? Tem. A estrutura está ok no modelo, mas se ocorrer uma eventual desadaptação em boca, né? Aí o que acontece? Se você tiver usado os links e você já tiver mandado cimentado e teve uma desadaptação, é simples, né? Você remove o link, tá? Remove o link e faz uma cimentação no novo modelo, né? Ou na situação que seja fiel à boca, tá? Então, assim, primeira coisa, você tem que ter algo que seja fiel em boca, né? E se acontecer isso, é porque você não conferiu em boca, tá?
Porque tem que ter essa conferência antes de fresar as zircônias, sempre. Tá? Senão você vai perder material. Mas olha só, já aconteceu comigo, né? De fazer, lá no final, o dentista vê lá que tem 1 milímetro em um elemento, que no meu ponto de vista, ele trocou aquele componente, né? E me mandou o pepino para eu resolver. O que eu fiz? Tá? Eu escolhi um intermediário metálico que tivesse uma cinta de 1 milímetro, né? Fui no alta rotação, irrigado com água, e abri todo aquele mini pilar, né? Era um mini pilar. Abri todo aquele mini pilar e fiz uma adaptação daquele link, tá? E fiz uma cimentação ali, para não perder a peça, tá? Uhum. Então fica uma dica aí, digamos assim, é uma situação que você resolve um problema, né? É uma gambiarra. O Luiz, ele é de São Luís do Maranhão. Você fala Eu aí, lembro, ele fez meu curso. Fez. Ele vai pegar uma furadeira para aumentar esse buraco. Eu conheço ele é meio esgolopado, como nós diz aqui no Goiás. Ó, o que eu uso para descimentar? É boca do forno, né? Tem que deixar na boca do forno, queimar o cimento, tá? E depois remover. Tá? Depois remover. Deixa eu ver aqui. Bater, viu? Nunca vão dar uma retada lá que vai quebrar a zircônia. Gínito, a gente vai evoluir para a parte de cerâmica em si agora, né? O Jairo está perguntando aqui, Gínito, você faz algum tratamento na zircônia para aplicação da cerâmica, tipo um wash? Com certeza. Eu faço sim, né? E aí que tá. Hoje eu trabalho com 2 técnicas de aplicação, né? A recobrimento total, né? O recobrimento total de cerâmica, que seria um wash, daí um wash mais simples, né? Que eu uso uma dentina opaca para fazer o wash. Como eu faço esse wash? Né? Eu faço uma pastinha com líquido de glaze e a cerâmica, passo em toda a estrutura e depois faço um polvilhamento, tá? E queimo a 100 graus a mais do que a temperatura indicada pelo fabricante, para que ela haja, né, um derretimento em cima dessa peça, tá? Isso vai gerar uma melhor adesão entre cerâmica e a estrutura de zircônio, tá? No caso das monolíticas ou da técnica pretal, né, técnica de cutback, eu já faria como se fosse a estratificação. Meu wash já é a minha estratificação. Eu já uso os efeitos, eu já uso tudo que eu usaria naquela queima de efeitos, eu uso para fazer o wash e queimo 100 graus a mais. E depois eu só vou fazer daí o recobrimento com a parte gengival e com esmalte. Tá. Ô, Gínito, voltando na parte de estrutura, eu tenho uma dúvida a respeito dos pigmentos de caracterização da estrutura de zircônia, a base de óleo e a base de água. Eu sei que você já usou de óleo e hoje usa somente de água. Eu acho que a evolução dos pigmentos de água, a evolução é o pigmento à base d'água, né? Sim. Quando usar um, quando usar outro, porque existem algumas marcas que insistem em fabricar só o de óleo. Então, assim, quando usar o de óleo e quando usar o de água, ou não se usa mais o de óleo, só se usa o de água? Cara, eu faz muitos anos que eu não... Assim, quando a gente utilizava o de óleo, era para aquelas estruturas convencionais lá, que era recobrimento total em cerâmica, né? Só que acontece, o de óleo, ele libera bastante contaminante, né? Resíduo para o teu forno, e vai acabar estragando o teu forno, onde depois, em algumas situações, você vai querer fazer uma pigmentação de uma estrutura e vai ter uma contaminação de outra cor, às vezes esverdeada, às vezes, né? Que são resíduos que ficam desse óleo, tá? Já a base de água, a gente não sofre esse problema aí, tá? Entendi, ótimo. E assim, o de óleo, obrigatoriamente, você tinha que deixar ele no infravermelho para fazer a descontaminação, a desidratação dele, né? Mas hoje, cara, faz muitos anos que eu não uso mais de óleo, né? Depois que veio a base d'água, eu já não uso mais de óleo faz bastante tempo. Gínito, tem uma pergunta boa aqui, ó. Para scanner intraoral, você faz prova do gabarito em boca? Cara, para scanner intraoral, para protocolo, eu nunca fiz nenhum caso com scanner intraoral, tá? Completo, né? Eu fiz só para parciais. Para parciais, eu não utilizei, né? Mas casos completos, ainda não fiz nenhum, tá? Entendi. O Arthur Yamamoto, de Balneário Camboriú, está perguntando: que cimento você usa para cimentar o link metálico na zircônia? Eu tenho utilizado o 200. É o mesmo cimento de boca que usa? Que o mesmo cimento
que eles usam para cimentação. Isso, né? Você usa um primer, né, para metal e faz a cimentação com a zircônia, tá? Entendi. Ô, Gínito, tem uma grande dúvida que as pessoas me perguntam aqui na E é empresa. importante passar o silano também, né? Fazer um... Ou é o primer, né? Aquele MZ É. Primer para zircônia também, né? Para Isso. aumentar a adesão. Então, Gínito, tem uma pergunta que o pessoal sempre me faz aqui na Dental, que é o seguinte: quando vai se fazer a gengiva, antes de fazer a gengiva, normalmente as pessoas que têm a técnica mais apurada para a estratificação de protocolo, constrói esses primeiros dentes, né? E aí, quando chega na parte gengival, alguns de vocês utilizam a dentina como base da construção da gengiva, né? Ali, as primeiras camadas, a primeira camada, né? Antes de vir com a massa vermelha. E aí eu já escutei de outras pessoas que não se utiliza dentina para fazer ali a tábua óssea, aquela coisa toda, né? Você prefere usar a dentina ou usar somente a gengiva? Não, aí que tá. Aí a gente vai... Eu uso a dentina para fazer o segmento radicular. Entendi. Sempre vou usar uma dentina, e eu uso uma dentina com uma maior fluorescência. Tá? Quem já fez meu curso, quem acompanha, até aí no Instagram mesmo, eu sempre posto alguma coisa sobre o assunto, né? Eu acho que fica muito melhor a transição, tá? A transição para você fazer, para você imitar o alvéolo, né? Então, quando você faz a transição, essa parte radicular com uma dentina mais fluorescente e recobre com a massa de gengiva que não tem fluorescência, você consegue gerar uma transição bacana ali, tá? Porque a área, se você for pegar uma luz, agora eu esqueci o nome da luz que a gente usa para ver a fluorescência, luz negra, né? Se for pegar uma luz negra e pegar os dentes naturais, você vai ver que a região que tem maior fluorescência são as raízes, tá? Então aí que está a ideia de fazer essas raízes, né, com uma massa fluorescente e depois recobrir com a gengiva, que não tem fluorescência. Então você enxerga levemente lá dentro essa fluorescência. O que não pode utilizar é a dentina para fazer a gengiva. Às vezes eu vejo que alguns misturam com pigmentos, né, para poder fazer na gengiva. Então a hora que você incide uma luz negra em cima, você vai ficar com aqueles pontos fluorescentes, tá? Entendi. Eu sei a resposta, mas muita gente tem dúvida de se faz polimento na gengiva depois de estratificado? E segunda pergunta, se aplica glazer na gengiva? Eu aplico um glaze na gengiva desde que ele não tenha fluorescência, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu aplico o glaze desde que ele não tenha fluorescência, certo? Por que eu aplico o glaze? Para fechar as microporosidades que a cerâmica, a gente sabe que a cerâmica tem, né? Quem já olhou no microscópio uma cerâmica, mesmo depois de glaseado, você ainda vê algumas microporosidades, né? Então, eu selo a gengiva com glaze e depois eu faço um polimento, tirando todo aquele excesso de brilho, tá? Faço um polimento, né? A gente tem uma sequência de polidores que a gente usa para fazer esse polimento e não tirar a textura, tá bom? Uhum. Mais outra coisa, Gini. Pode falar. Nós só temos mais 10 minutos de live, tá? Passou rápido. Passou rápido, né, cara? Um assunto bom, né? Um assunto legal. Verdade. Gina, seguinte, para a gente ter mais tempo de explanar sobre isso. Quando a gente faz um protocolo minimamente estratificado, que no caso é só aquela proximalzinha, incisal, às vezes um pouquinho ali, uma ponta de cúspide nos posteriores, alguma coisinha bem leve. Qual a vantagem de fazer um protocolo, além da velocidade de entrega, de fazer um protocolo dessa forma ou de fazer ele totalmente estratificado, já que você acaba fazendo, depende de caso a caso, fazendo as duas técnicas? Qual a diferença? Vamos lá, cara. Eu vejo assim, esteticamente falando, é lógico que para nós técnicos, deixar bem claro, para nós técnicos, porque o paciente ele não consegue ter essa percepção. É mais bonito, tem mais translucidez, maior profundidade e N fatores, né, que uma estratificada vai te beneficiar, tá? Agora, em contrapartida,
você tem muito menor resistência, tá? E a gente sabe que esse tipo de caso, a gente tem que ter uma cautela, né? Por quê? Porque são casos que eles sempre acontecem do paciente voltar lá com ponta de cúspide quebrada, né? Com uma borda incisal lascada, né? E o que acontece? A gente precisa fazer o reparo disso, e aí é onde vem o pepino, né, Vinícius? Então, o que eu acho sobre essa técnica aqui, eu vou maquiar toda a parte palatina e estratificar vestibular, eu acho que a gente já falou sobre a queima de regeneração. Depois você dá uma olhadinha lá na live no começo, tá? A questão de a gente fazer essa estratificação bem mínima, eu consigo preservar tudo que eu planejei, né? Eu já defini o planejamento. E aí eu não preciso repetir tudo de novo, entendeu, Vinícius? É um trabalho dobrado, né? A gente acaba tendo um trabalho dobrado. Você faz o planejamento, personaliza ele, faz tudo aquilo, e aí depois você tem que estratificar tudo isso em cima de novo, tá? Então eu acho que é uma técnica que acaba, para protocolo, acaba te dando muito mais trabalho, né? E no meu ponto de vista, o que a gente vende hoje dentro do laboratório é o nosso tempo, né? É o nosso tempo. Aí a gente às vezes coloca lá, mas eu tenho um custo, o meu custo com uma metalocerâmica é muito menor do que um custo que eu vou ter lá um X a mais porque eu fiz uma fresagem com bloco, né? Só que em compensação, isso me reduziu meu tempo, 80% do meu tempo, né? Eu acho que o maior erro da maioria dos técnicos é achar que eles vendem material, né? E o material acho que é a parte mais barata. Uma borracha dura, sei lá, 2, 3 meses dentro do laboratório. Pincel dura muito. O pincel, acho que das melhores marcas são feitos para no mínimo 200 elementos. Então tudo isso é barato. Eu sempre faço um cálculo, Vinícius, assim, o que eu poderia estar fazendo nesse tempo, né? Então eu estou lá estratificando uma peça completa. É lógico, tem indicações, né, Vinícius? Tem coisas que eu vou ter que fazer estratificado. Então as parciais, geralmente, eu faço estratificada, né? Por quê? Porque eu preciso copiar os dentes remanescentes. E aí, só com uma micro estratificação é difícil de você conseguir, tá? Mas mesmo assim, ainda tem casos que eu faço, né? Que eu faço elas com uma micro estratificação, só que aí eu tenho que trabalhar, às vezes, um pouquinho mais a estrutura, personalizar, né? A questão de coloração, né? Mas é possível também, tá? Claro. Entrou mais algumas perguntas aqui, Gêneto. Qual a curva de temperatura que devemos usar tanto na subida quanto no resfriamento? Quantos graus por minuto? Tá, isso vamos lá. Eu acho que faz uns 15 dias atrás eu coloquei uma tabela ali no meu feed falando sobre isso, tá? Falando sobre essa curva de temperatura, né? Então vamos fazer um resumo aí. Copo unitário, tá? Eu vou fazer um aquecimento em 45 graus a 50 graus por minuto. Copo unitário. Isso está relacionado com o volume da massa de zircônio, tá? Quanto maior o volume de massa, mais lento tem que ser o aquecimento e o resfriamento, tá? Então vamos lá. Fixas de 3 elementos com pônticos, tá? De 35 a 40 graus de subida, tá? Aí peças maiores, né? Como protocolos cerâmicos, né? Que sejam com recobrimento total em cerâmica. Eu preciso ter um cuidado grande, por quê? Porque às vezes a contração, né? Quando a cerâmica volta da contração, a contração térmica, né? Ela acaba, a zircônia acaba não voltando ainda, porque ela se conserva mais tempo com essa, no caso da expansão térmica, né? E aí eu tenho que ter um cuidado maior ainda e fazer um resfriamento mais lento ainda, Vinícius, para que as duas voltem em conjunto, tá? Dessa expansão térmica, né? Mas vamos lá. Para esses casos, eu vou usar de 30 a 35 graus de aquecimento. Sim. E para casos de monolítica, né, de peças monolíticas, de 25 a 30 graus, tá? Entendi. Ótimo. Gêneto, nós temos 5 minutos para a gente finalizar nossa live. Eu tenho perguntas para fazer até amanhecer o dia para você, mas o tempo passa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque parece que hoje você está abrindo uma turma de protocolo para iniciante, é isso? Na verdade, esse curso é o curso que se chama Dominando a Cerâmica, tá? Ela vai... São para dois públicos, né? Vamos colocar dois públicos. Tanto para iniciantes, quanto para pessoas que já têm experiência com cerâmica e querem ampliar o seu conhecimento. O que basicamente eu tenho nesse curso, tá? Eu tenho desde como você
montar o teu kit de cerâmica, aferir o seu forno, escolher os seus instrumentais, tá? As técnicas de aplicação, desde dentes individuais, fixas de 3 elementos, até o protocolo cerâmico, tá? Dentro do gengival, né? Então, esse curso é um curso hoje que eu tenho, o curso mais completo que eu tenho hoje, né? Ele vai desde o beabá até o avançado, tá? Então, você tem aí, para quem não tem experiência ou para quem já tem experiência, ele vai ser bom para os dois públicos, tá bom? Entendi. Aqui do lado, aqui, ó, do lado aqui em cima, aqui, ó, do nosso lado esquerdo, na parte superior, tem o nome da Dental Globo e do Giniton. Qualquer coisa que vocês quiserem saber, é só clicar lá no nome do Giniton, passar a seguir ele e mandar as perguntas que ele vai responder as dúvidas. Exatamente. Nós também teremos seu curso aqui no final do ano, né, de dente gengival. Exatamente. Quem quiser também, procura a gente através do nosso Instagram, a gente vai responder vocês lá, tá? Para ver sobre questão de turma. A turma aqui é de 20 alunos no máximo. Então, quem quiser, a gente já está com as vagas abertas. Gênito, vamos ver a última pergunta para a gente encerrar. Na maioria das vezes, o tamanho do bloco não é suficiente. E na nossa realidade de valores, não conseguimos agregar valor. Essa é a pergunta do Alexandre. Mas é uma pergunta ou uma afirmação? Ele está perguntando que não é suficiente. E como que como você faz para agregar valor quando a altura do bloco é muito cara? É só cobrar o valor do bloco, né? Eu cobro a diferença do dentista. Isso aí, os meus clientes, a gente tem essa liberdade aí, né? Quando são casos, por exemplo, de 30 milímetros, é muito mais caro o bloco. Mas aí eu passo para ele desde o início, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Porque não adianta você passar um orçamento e depois você vai se antenar que o bloco é de 30. E aí é difícil daí você repassar isso para o cliente, tá? Então, tudo isso tem que ser visto no início do tratamento, quando ele manda, no planejamento. Você já tem como ter uma prévia disso, né? Eu acho que o segredo de tudo aí é a gente manter os cuidados básicos dentro do laboratório. Segundo, entender do risco do negócio na hora de formar o preço, porque às vezes a gente vê que alguns laboratórios abaixam muito o preço do produto, esquecendo que o risco do negócio é muito alto, né? E aí gera-se esses problemas, e os prejuízos, né? Porque às vezes você está trabalhando com um bloco de 30, de 25, e esse bloco, sei lá, Deus o livre, mas acontece, às vezes cai, quebra, às vezes acontece acidentes. Em cima de um bloco, já faz o teu custo em cima de um bloco de 25 pelo menos, né? Isso. Dificilmente vai ser um bloco menor que isso, né? Vai ser de 22 a 25 milímetros. Né? Mano, nós vamos cair agora. Um grande abraço, põe um joinha aí para o pessoal printar, depois manda para nós aí a tela. Abração. Obrigado por acompanhar, tá? E fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Abração, Gino. Até o BenTV participou aí, ó.